Nós estamos diante de um grande dilema e no Evangelho vemos duas situações que representam a sociedade: o poder político e o poder religioso. São dois elementos que compõem a dignidade, o caráter de uma sociedade. Todas elas precisam de política e da religião. E o Evangelho de hoje apresenta esses dois pontos, um representado pela figura dos fariseus, a figura religiosa, portanto, outra representada pelo poder político a partir dos partidários de Herodes. Querida comunidade de fé, Jesus está aqui numa situação agora preocupante, porque de um lado o poder religioso quer saber qual é a opinião de Jesus a respeito da contribuição que se deve dar ao Estado, à federação, à nação. Do outro lado, o poder religioso, político, que também quer saber qual é a opinião de Jesus, e inclusive o Evangelho de Lucas 23, versículo 2, mostra uma das motivações para a condenação de Jesus. Jesus anda a incitar a sociedade a não pagar o imposto a César. Ou seja, fizeram essa crítica a Jesus para o condenar. E é interessante que quando Herodes não encontrou motivo algum para condenar Jesus, gritaram: se soltas, não és amigo de César. Capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 12. E portanto, querem saber qual é a opinião de Jesus, mas antes de saber qual é a opinião, eles vêm com um palavrório de enaltecimento à figura de Jesus. E aqui certamente é uma estratagema, é uma estratégia, é uma arquitetura de quem quer condenar o outro. Primeiro elogia, coloca lá em cima, para depois passar a rasteira. Vale ressaltar que foi assim que fizeram com o filósofo Sócrates. Sócrates, primeiro os sofistas chegaram e colocaram Sócrates lá em cima, mostrando que ele era um homem intelectual, inteligente, enfim, fizeram a mesma coisa com Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato não se deixa subornar, ensinas o caminho de Deus, não te influencias por nenhuma opinião alheia e também não julga o ser humano pela aparência. Olha, o que Jesus quer mais depois de um discurso tão inflamado, bonito como esse, seja? Muito bem, o problema é que vem a maldade. Dize-nos, pois, se é lícito pagar ou não o imposto a César. É por isso que Jesus chama os diz hipócritas. Por que me preparais uma armadilha? Ô padre, qual é a armadilha diante de uma pergunta tão simples? É simples para a gente que está aqui. O problema é que Jesus está diante de um público. De um lado, o poder religioso, do outro, o poder político. Se Jesus disser: não é lícito pagar imposto a César, certamente aquela plateia que escuta
vai bater palma e dizer: por isso é que a gente não quer pagar o imposto a ele. O problema é que do outro lado, os partidários de Herodes vão dizer para Herodes: olha, esse homem aí está dizendo ao povo para não pagar o imposto, que era exorbitante. Inclusive, aqui há um precedente para dizer: nosso Brasil é um país que paga um imposto exorbitante. Querida comunidade de fé, se Jesus disser é favorável ao pagamento dos tributos ao imperador, certamente a sociedade que ali escuta Jesus vai ficar com raiva de Jesus ao ponto de matá-lo. Então, nós agora colocamos Jesus numa sinuca de bico. Se ele disser que não sabe responder, todos vão dizer: está vendo que mestre é esse que não sabe responder, sair de uma pergunta? Mas veja, seja a situação que Jesus se encontra nesse momento. Querida comunidade de fé, no entanto, Jesus é favorável a uma coisa e a outra. O problema é que Jesus não pode ficar em cima do muro, ele tem que dar uma resposta satisfatória. Então, Jesus toma, traga-me a moeda do imposto, e eles apresentam a moeda do imperador. É interessante, inteligentíssima a pergunta de Jesus: de quem é a imagem e a inscrição da moeda? De um lado tem a esfinge, né? Você que tem uma moeda no bolso sabe que de um lado tem a imagem de uma pessoa e do outro tem o valor da cédula da moeda. E eles responderam de César. Muito bem. Inclusive, depois vocês pesquisem na internet a moeda do Império Romano, como era no tempo de Jesus. Era uma moeda que enaltecia a figura do imperador ao ponto de chamá-lo de divus, ou seja, de divino, o divino Augusto Imperador César. Muito bem. Querida comunidade, olha que resposta inteligente de Jesus. Ele fala: qual é a imagem que tem na inscrição? A imagem de um ser humano. Então dê ao ser humano o que é dele e dê a Deus o que é dele. Oh, querida comunidade, que resposta fabulosa de Jesus. Jesus diz que deve pagar sim o imposto. Você como uma obrigação ao Estado, pagar sim os seus impostos direitinho. Inclusive, Jesus, no capítulo 17 de Mateus, versículo 24, alguém questionava Pedro, lá na cidade de Cafarnaum: o seu mestre paga imposto? E Jesus fala para Pedro: vai lá, Pedro, lança o anzol lá no mar da Galileia, pega o peixe, o primeiro peixe que você pegar, tem uma moeda na boca dele, traga e paga o imposto por mim e por ti. Portanto, Jesus era favorável ao pagamento dos impostos. Então, descarta-se a possibilidade de que Jesus incitava o povo a não pagar o imposto, que inclusive é normativa da nossa fé, pagar sim os impostos. A carta de Paulo aos Romanos 13, ele mostra que temos de fato contribuição para com o Estado, porque é uma espécie de pano de fundo de obediência a Deus. Está vendo? E eu dizia para as crianças hoje pela manhã: nós respeitamos os nossos pais como um pré-anúncio, como pré-figura do respeito e do amor a Deus no céu. Então, por isso que a gente tem que, se de fato, pagar os tributos. A gente sabe
que são altíssimos. A gente sabe que muitas vezes a contribuição que se dá à federação muitas vezes não chega ao destino que deveria ir, né? Porque um Brasil como o nosso, riquíssimo em jazigo, rico em lençol freático, água boa de qualidade, clima agradável para o plantio de qualquer espécie de planta, riqueza que o nosso Brasil tem que não tem em outros países. E por que o Brasil não é tão desenvolvido assim, pai? Pois é, ótima pergunta. Você já tem a resposta. É porque os tributos, eles não chegam ao destino que deveriam chegar. Pelo caminho sempre alguém com uma fatia, daqui a pouco lá na frente você surrupiou outro pedaço, e quando chega lá no final, chega o pescoço para aplicar-se à educação, à saúde, enfim. E você, se quiser ter saúde de qualidade, você tem que pagar 2 vezes: o imposto a César e um plano particular. Se você quer ter educação de qualidade, você paga a César Augusto e paga também outro plano paralelo, que é um absurdo. O Brasil é um país que se paga muito imposto. Aquele padre que veio aqui, o padre Maltês de Ligeri, ele dizia: é um absurdo esse Brasil. Lá em Malta, quando se coloca esse sistema de energia solar, também é acoplado na rede pública. No entanto, não se paga taxa de nada. Depois que você adquire todo aquele aparato, as placas fotovoltaicas, enfim, essas coisas todas, aqui no Brasil, no entanto, além de você comprar, que já é de modo assustador, você ainda tem que todo mês pagar a taxa. Está vendo? Para quê? Por que se paga? Porque precisa manter o monopólio do poder de quem manda. E daqui a pouco, não se assustem. Daqui a pouco você vai dizer assim: poxa, não valeu a pena ter gastado tanto com energia solar. Querida comunidade de fé, é como aquele: olha, tem algumas ideias aí de carro que funciona através do hidrogênio, né? Pois é, por que não dá certo esse sistema? Uma interpretação bem. Por que o carro, a água não funciona nesse país, embora cientificamente foi provado que quando você pega, tira o oxigênio e usa o hidrogênio da água, ele tem o poder de fogo, como tem a gasolina? Por que não dá certo? Vai saber, né? Vai saber, seu diabo. Pois bem, querida comunidade de fé, é lícito pagar imposto a César? É lícito, tem que pagar. Mas não esquecer de uma outra coisa que é fundamental, querida comunidade: dar a Deus o que é de Deus. O padre, o que é o de Deus, padre? É o verso da moeda? É não, querido. Se a esfinge é do Augusto Imperador, então a inscrição é de Deus? Não. A moeda toda é do Imperador. Agora, de Deus é outra coisa. De Deus é tudo. Tudo é de Deus, como a gente canta naquela canção, né? Tudo é do Pai, inclusive o Augusto Imperador. É por isso que na primeira leitura de hoje nós ouvimos falar de Ciro, rei da Pérsia, que é o ungido do Senhor, é um pagão perverso. E por que é ungido do Senhor, Padre? Porque até os pagãos são de Deus, embora estes não querem nem aceitem.
O ateu é de Deus. O problema é que ele não acredita nisso. Tudo é de Deus, porque tudo nasceu do beneplácito amor do Senhor. Tudo nasceu de Deus, queridos. Veja, o que é do homem de fato? O que é de César? Se quando César nasceu, ele não tinha nada. Nem a moeda que carrega a sua esfinge. Pois bem, queridos, para provar que de fato nada é nosso, tudo é de Deus. Agora seria bacana se o Augusto Imperador entendesse que ele é uma criatura e não um criador, que ele é um servo e não um patrão, e não dono. Como seria bacana se também os nossos representantes do poder político desta nação e do mundo inteiro entendessem essas coisas, que não são senhores. É lindo quando Deus, naquele sonho que Salomão teve, esse diálogo, segundo o livro das Crônicas, capítulo 1, versículos 17 a 10, pede-me o que quiseres, eu te darei. E no entanto, o rei Salomão, que foi nomeado para governar Israel, ao invés de pedir poder, fama e prestígio, pede justamente aquilo que todos os representantes do Brasil deveriam pedir: sabedoria para governar. Sabedoria. Seu diálogo, como seria nobilíssimo se aqueles que governam se ajoelhassem diante do sagrado e dissessem: Senhor, dá-me sabedoria para eu poder administrar. O grande dilema, queridos, é que muitos deles se colocam como patrões, como donos do mundo. Porque também, muitas vezes, a sociedade nos faz assim, né? Basta chegar um representante, a gente fica lá em Alagoas, usa uma expressão, chameirando, né? Puxando o saco, né? Babando, né? Limpando o lugar onde eles passam. Tem um prefeito, né? Um prefeito de uma cidade chamada Colatina, lá no Espírito Santo. Eu esqueci, não sei o que lá, o Meneghelli. Sérgio Meneghelli. Alguém já ouviu falar desse homem? Ele dizia assim, em algumas entrevistas, quando perguntado: por que você se comporta assim? Por que você não tem assim aquele aparato todo de ter um carrão de luxo, de chegar assim com segurança, capanga e tudo? Ele dizia: inclusive ele ia para a prefeitura de bicicleta. E ele dizia: é porque aqueles que me colocaram para governar a cidade de Colatina, esses é que são meus patrões, e eu sou empregado desse povo. Olha que coisa fabulosa. Já pensou, seu diabo, se todos os representantes da política compreendessem que eles não são patrões, mas são empregados do povo, e que aquilo que passa pela mão deles é tão somente aquele sacrifício que você fez a cada semana, trabalho cansativo, muitas vezes acordando de madrugada para ir para o serviço, e aquele dinheiro que passa na mão desse povo seria bem compreendido se pensasse assim: isso é o dinheiro suado do povo, que coloca nas minhas mãos para eu poder administrar. Certamente, queridos, o pensamento seria outro, e certamente nossas cidades teriam outros destinos superiores, melhores, de pavimentação, de escolas de qualidade, de hospitais, né, com um aparato melhor para atender o nosso povo. É triste quando você chega: padre, vai lá, padre, no hospital de base, levar o som dos enfermos, e você entra naqueles corredores, tem gente ali em cima de uma maca, um monte de gente em cima do outro. E por que essas coisas acontecem, padre? Muito bem, irmão, bem perguntado. Lá desses
nesses países de grandes desenvolvimentos, também se paga imposto para você ter resultado. Essas coisas acontecem porque os augustos imperadores acham que a esfinge são deles. As imagens das silhuetas dos imperadores desse mundo são deles, quando na verdade nada é nosso, tudo é de Deus. Inclusive, quando nós observamos essa primeira leitura, Ciro, rei da Pérsia pagão, foi utilizado por Deus para que o povo de Israel chegasse ao seu destino e pudesse cultuar o seu Senhor. Tudo é de Deus, tudo é do Pai. Portanto, aqui está a resposta do início da celebração da Santa Missa. O que é de Deus? Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. O que devemos dar a Deus, portanto, querida comunidade, somos nós mesmos. Nunca esquecer que nós somos propriedades de Deus e não dos homens. Nós somos filhos de um único Pai. E aqueles que se arrogam pelo poder da opulência, da opressão, da imponência, esses ainda não reconheceram que são pó que o vento leva. E que no final de tudo, a única coisa que vai valer a pena é aquilo que de fato você construiu, não fora, mas dentro de você. Como diz o Salmo 49, felicitavam-se a si mesmos enquanto vivo, todos te aplaudem, isso é que é vida. E no entanto, estes vão para junto dos seus antepassados e nunca mais verá a luz, nem seu prestígio poderá lhe acompanhar. Está vendo, queridos? De que adiantou tanta arrogância, de que adiantou tanto imponência. Quantas vezes nesses Brasis de meu Deus, quanta opulência, quanta ganância, quanta ambição. Esses dias mesmo, fiquei sabendo que tem um prefeito aí em alguma cidade desse mundo, que o velho está quase, já não está mais nem no uso da razão, mas não deixa de poder. Não deixa, né? Está esclerosado. Mas não deixa, porque pensa que vai precisar de tudo isso depois. É morrendo e agarrando as coisas. Oh, coitados. Será que vão morrer felizes? Essas pessoas que são tão apegadas aos bens desse mundo? São não. Primeiro porque para onde vão só precisa apenas de um paletó de madeira. Nada mais. Até o pano que se usa para cobrir o féretro, o cadáver, o defunto, o sujeito, até o pano é de segunda categoria, porque não pode ser tão nobre, porque senão vai ficar ali, né? Alguém talvez pode olhar o pano talvez de raridade, como acontece muitas vezes aí na Índia, né? O pessoal morre com a arcada dentária cheia de ouro, então aí mergulha no gangue para pegar a chapa do defunto. Vocês sabiam disso não? São coisas assim que eu poder. Muito bem, morreu uma pessoa ilustre. Tem gente que já fica de olho, quando enterrar, eu vou lá no cemitério e arranca a arcada dentária. E se enterrar com a botija, no outro dia a botija desaparece. Né? Por quê? Porque lá para onde vão não precisa de nada disso. O padre, então, é pecado ter os bens materiais? Nunca foi, nem será. O pecado está quando você acha que isso é uma divindade para você. Nós só temos um só Senhor, Deus. Nós só temos um só Pai, o Pai de Jesus. Ele é o único Senhor de todos, de tudo e de todos. Vamos, portanto, levar essa mensagem na nossa vida.
Pague a César o que é dele, mas saiba que até o César é de Deus. Santo Agostinho, e aqui eu encerro com uma frase de Santo Agostinho, no seu sermão 113, ele dizia: o que busca na moeda o imperador, busca na moeda a sua imagem. Portanto, o que busca o augusto imperador na sua moeda, busca Deus também nos homens. Augusto imperador busca na moeda a sua imagem. Deus busca nos homens também a sua. É isso que Deus quer. Pegar de você aquilo que é dele, você mesmo. Amém.